Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Papo Offshore. Hoje o nosso convidado é o Marcelo Aguiar, ele que é VP Growth e New Business B2C na XP. É um cara muito gente boa, é um cara muito legal, já esteve com a gente aqui na escola junto com o Ronaldão. E hoje a gente trouxe ele aqui para fazer um bate-papo, falar um pouco sobre o mercado internacional. Então a gente vai falar um pouquinho sobre esse movimento, o que está acontecendo lá fora, trazer um pouquinho sobre esse aspecto para você que é especialista ou assessor de investimentos. Também a gente vai trazer um pouquinho aqui sobre pessoas, vou falar para ele comentar um pouquinho sobre esse movimento da XP, parte de contratação e oportunidades. Então tem muito assunto bacana para a gente falar hoje, mas primeiro, por favor, Marcelo, seja muito bem-vindo e gostaria que você se apresentasse para o pessoal que está assistindo a gente. Bom, primeiro, muito obrigado aí pelo convite. Acho que eu me banco aí uma escola que eu tenho uma enorme admiração. Não estou ganhando nada para isso, tá? Mas eu vejo realmente ali a aplicação dos alunos, a dedicação, o nível que os alunos saem aqui dos programas. Sou mais familiarizado com o PAP, confesso. Né? Acho que é onde a gente vê a maior gama de profissionais, mas com certeza o que vocês estão fazendo aqui é incrível, a compra da faculdade, etc. Então, não podia deixar de começar essa fala aqui, parabenizando vocês aí pelo trabalho. Bom, meu nome é Marcelo Aguiar, né? E eu sou natural da Bahia, de Salvador, filho de professores da rede pública. E eu vim para São Paulo para estudar, né? Então, eu estudei, fiz faculdade aqui, comecei com 16 anos a faculdade, né? Terminei ali com 20 anos. E no final da minha faculdade, eu comecei como trainee do Itaú BBA, né? Que é a área de corporate, large corporate ali do Itaú. Né? Então, tinha muito contato com as grandes empresas ali, faturamento à época acima de R$1 bilhão. E eu passei boa parte da minha carreira, então mais ou menos metade da minha carreira até agora, né? Eu tenho 15 anos de mercado financeiro, dedicado a essa área de corporate banking. Né? E aí eu resolvi fazer uma migração para ir para a pessoa física. Né? E essa migração foi muito mais porque eu estava achando o mercado de corporate banking relativamente comoditizado. Né? Então, quando a gente vê pequenas e médias empresas, quando a gente vê o middle market, aquelas empresas que têm faturamento ali de 300, 400 milhões, você ainda ganha o cara no relacionamento. Quando você passa ali de 1 bilhão, é só preço. E seu papel, na minha visão, fica diminuto. Né? Seu papel como banker, como relationship manager, que era o cargo à época, ele fica diminuto, né? Porque eles fazem cotações e vão pegar o mais barato. Né? E aí eu vi que agregava mais no mercado de private banking, né? Então fui para um single family office e depois estou na XP há 4 anos, como você falou. Comecei como banker na XP. Como vocês sabem, a cultura da XP de meritocracia ela é muito verdadeira na prática, né? Então fui promovido nesses 4 anos 2 vezes. Hoje ocupo esse cargo um pouco mais executivo. Nunca larguei minha carteira de clientes, isso é importante dizer, claro. Os menores clientes acabei distribuindo aí para alguns times que eu tive o prazer e a honra de gerir ao longo do caminho. Hoje a maioria deles viraram bankers excepcionais. Mas eu ainda tenho ali minha carteira de clientes, porque eu sempre gosto de estar em contato com o mercado. Né? Eu acho que quando você vira um executivo de uma empresa e você se fecha na empresa, você fica meio alienado do que está acontecendo. Então, quando você tem clientes, mesmo estando num cargo mais executivo, eu penso que você tem muito a progredir nesse sentido. Então, acho que basicamente esse sou eu. Fiz algumas especializações, algumas coisas aqui que acho que não tive o prazer de estudar na Yumi Banco, né? Mas estudei em Nova York um tempo, morei no Canadá um outro tempo, enfim, tirei o CFP, né? Que hoje em dia é meio básico, mas acho que minha carreira basicamente é essa aí até hoje. Bastante coisa, basicamente não, tem muita coisa, muita bagagem aí para compartilhar com a gente. Primeiro, obrigado pelo comentário sobre a escola. Igual você comentou, a gente acabou de noticiar para a galera sobre a faculdade, então quem está ouvindo a gente, provavelmente na próxima semana vocês vão estar assistindo esse vídeo aqui e a gente acabou de comprar uma faculdade, então para quem conhece o Unibanco, pelos cursos e pelos programas de MBAs, agora a gente vai ter os programas voltados para a parte de graduações, a parte de cursos tecnológicos também. Então primeiro a gente vai começar com as graduações, com ênfase em administração, mercado financeiro, mas a gente também deve olhar para as outras áreas de atuação e agradecer também
a parte da XP, que de ser uma parceira da escola, tá junto com a gente sempre, abrindo muitas oportunidades. Hoje a gente tem um número bem legal de alunos que fazem parte da Casa XP, então a gente é uma cultura que a gente gosta bastante e a gente tem um carinho também, porque a gente identifica muito esse lado da autonomia, de o profissional poder ser o protagonista da própria carreira, dar muita oportunidade, olha muito a meritocracia. Então, a gente olha muito isso aqui na escola, então a gente se conecta muito com o perfil da cultura XP. É uma cultura bem legal, que no ano passado, esse ano também, mas o ano passado foi a primeira vez que a gente viajou para fora. E a gente visitou alguns escritórios e a gente foi muito bem recebido pela XP lá em Miami e ficou nítido pra gente como a cultura que vocês têm aqui é igualzinha, idêntica lá fora. E para uma empresa conseguir manter uma cultura forte num outro país, que é uma cultura totalmente diferente, é outra legislação, são outras regras, o jogo é diferente, por mais que é uma empresa brasileira, é um desafio muito grande você manter a cultura igualzinho, fazer as coisas funcionarem. Então, isso só reforçou pra gente o quanto a gente já via que era uma cultura forte. Quando a gente viu que, cara, lá é exatamente igual no Brasil, funciona exatamente da mesma forma, a gente falou, cara, a cultura da XP é fora da curva, parabéns para todo mundo. Então, agradecer vocês também pelo trabalho, o momento de vocês e pelas parcerias, pelas portas que vocês abrem aqui pela gente. Então, esse agradecimento também por parte da escola. Obrigado. E, Marcelo, me fala um pouquinho então. Cara, esse movimento legal que você fez, saindo do corporate pro PF, a gente vê aqui muitos alunos fazendo um movimento ao contrário, saindo da pessoa física, indo para a parte do Miro, indo para a parte do corporate. Qual que é o desafio ali? Porque o dia a dia é muito diferente, né? Você tá atuando ali no corporate, pegando uma carteira de empresa, em questão de o relacionamento é um pouco diferente, a demanda de conhecimento que você tem que se aprofundar, acredito que eu seja um pouco mais técnica. Quais foram esses desafios de você fazer essa transição? Sair do modelo corporate para vir para a parte de banker? Então, eu acho que o desafio maior é quando você faz a transição ao contrário, né? Então, quando você sai de pessoa física, onde você normalmente tem demandas que são tecnicamente um pouco menos complexas, né? Então, você não vai ter, sei lá, um swap com duplo indexador para uma pessoa física, você não vai ter um hedge de commodities para uma pessoa física, normalmente, a não ser que seja um produtor rural, que, enfim, é uma situação muito específica. Você vai ter pouca coisa de NDF, acho que deveria ter mais, mas hoje em dia você tem pouca demanda por produtos nesse sentido, mas acho que o principal, eu acho essencial você passar pelo corporate ou pelo middle, ou enfim, segmento de empresas para você se tornar um bom private banker, né? Por quê? Porque o essencial de um banco, os bancos foram criados para isso, se você para pensar, é dar crédito, né? Então, se você sabe ler um balanço de uma empresa, você vai ter uma facilidade enorme em ler um balanço de uma pessoa física. E no final as duas coisas se conectam, né? Então, você atende um cliente que está em private banking ou em setor de afluentes ou outros setores correlacionados, esse cliente normalmente é um empresário, né? Claro que você vai ter honrosas exceções, e eu fico muito feliz, por exemplo, quando eu vejo um médico no private banking, né? Que hoje em dia a medicina está pagando bastante. Acho que tem profissionais que merecem, são esses caras também, né? Sem desmerecer os empresários, longe disso, pelo amor de Deus. Mas quando o cara tem uma empresa, e às vezes esse médico também tem empresa, né? Às vezes o cara tem até um hospital, você tem essa sinergia entre as duas coisas. Eu acho que são coisas que não são completamente separáveis. Não tem como eu atender um médico que é dono de hospital sem entender como estão as finanças do hospital dele, né? Então, às vezes, você precisa ali fazer um planejamento tributário para ele, né? Então, por exemplo, com todo esse caso de tributação de dividendos, né? Que vem sendo discutido exaustivamente aí pelo Congresso há alguns meses, já há alguns anos, eventualmente, muitas empresas têm adiantado os dividendos para os sócios da empresa e numa falta de liquidez dentro dessas empresas, que ela tem lucro acumulado, mas não tem caixa, você precisa dar um crédito para ela para que o empresário receba na pessoa física enquanto somos isentos disso, né? Então os dividendos ainda são isentos de tributação. Então, eu acho que esse conhecimento geral ele é muito bom para qualquer profissional que seja, né? Então, fazer uma transição de corporate para private, ou de private para corporate, independente das coisas, acho que são tão complementares que eu acredito que essa trajetória com as duas partes te torna um profissional muito mais completo, muito mais desejado pelo mercado e com, enfim, tecnicidade, com conforto para atender qualquer tipo de cliente. Então, acho que é um pouco disso.
Legal, legal. Quando a gente conversa com os alunos aqui, hoje na escola tem muito aluno que procura a gente para esse direcionamento de carreira. Henrique, eu gosto de relacionamento, gosto de cliente, mas ainda estou em dúvida se eu sigo no caminho voltado para PJ, se eu sigo na PF. O que você vê no perfil trazendo para o profissional em questão de identificação que você pode trazer para a galera para deixar claro qual que vai ser a rotina dele atuando como banker, mais voltado na pessoa física, qual que é o perfil do profissional do corporate, para tentar direcionar a pessoa que está ouvindo a gente, ela ter mais clareza de qual caminho ela deve seguir de acordo com o perfil dela, assim. Você que já vivenciou esses dois lados. Claro, eu acho que uma coisa que você falou é interessante, né? Muita gente chega no mercado financeiro e fala, pô, eu gosto de pessoas, portanto eu vou seguir o caminho comercial, né? E o mercado tem ficado muito mais competitivo, né? Acho que vocês veem isso e, enfim, o mercado financeiro brasileiro tem amadurecido, graças a Deus. Então, assim, isso é um ponto, né? E ele é um ponto, obviamente, zero desprezível, essencial, mas não necessário, quer dizer, ele não é suficiente para que você tenha um cargo para que você seja um bom corporate banker, um bom private banker, né? Eu acho que hoje você precisa... Não tem mais espaço para aquele banker que fica só tomando cafezinho e tendo conversas de elevador. Né? Então, acho que você precisa se aprofundar muito nos conhecimentos técnicos. Acho que um bom corporate banker ele precisa saber ler e atuar junto ali com o time de crédito, cada linha do balanço. Entender, por exemplo, o timing de empresas. Então, tem empresas que você vai dar ali um crédito que ela vai pagar mensalmente aquele crédito porque está tudo bem, né? Ou então vai pagar anualmente ou bullet, enfim, depende do fluxo ali que você escolhe. Tem empresas que ela tem receitas, que elas têm receitas em momentos específicos, né? Então você pega, por exemplo, a indústria de chocolate. A indústria de chocolate, agora na Páscoa, é a grande boom de receita delas. Então quando você faz seja uma CCB, seja uma debênture, seja qualquer coisa nesse sentido, você tem que casar essa amortização com a Páscoa, né? Alguma coisa nesse sentido, que é quando a empresa vai estar com caixa. Mesma coisa para produtores rurais, né? Ou para empresas do agronegócio. Elas vão ter época de safra, que é quando o fluxo de caixa entra. E todo o resto do ano ela vai estar investindo, né? Então, para isso, você precisa de um banker que consiga entender essas nuances. Porque é um banker que ele vai lá numa empresa de agronegócio e propõe para o cara tomar uma dívida e pagar mensalmente, faz pouco sentido. Porque, durante 9, 10 meses do ano, o cara está investindo, está comprando maquinário, está, enfim, investindo na terra dele, fazendo coisas nesse sentido, para ter a colheita ali, uma safra de 2, 3 meses, alguns têm safrinha, safrão, enfim, cada um tem algumas nuances desse mercado. Mas eu acho que são essencialmente parecidos no sentido de que você precisa, além de gostar de pessoas, que é a condição necessária, mas não suficiente, você precisa ter tecnicidade nesse atendimento. Então, eu reforço, não há mais espaço no mercado financeiro, na ponta do mercado financeiro, no topo do mercado financeiro, para o profissional que só sabe tomar o cafezinho ali com o cliente. Ah, não, mas eu tenho um relacionamento, eu faço um churrasco com fulano ali. Bacana, importante você ir no casamento do filho dos seus clientes, é importante você ir na festa de 15 anos do filho dos seus clientes, é importante ser no batizado, etc, etc, etc. Mas também você precisa agregar tecnicamente para que ele confie em você. Né? Então, acho que esse balanço é o que está ditando a nova toada aí, do mercado. E aí, tanto faz se corporate, se private ou qualquer outro mercado aí que você vai pensar. Tá? Legal. Você citou um ponto bem bacana, que é essa questão de entender a sazonalidade do produto ou da empresa. O Ronaldo, ele teve viajando há algum tempo, ele gravou uma temporada ali da parte de agro, então ele viajou foi conhecer os fazendeiros, conhecer o negócio na ponta mesmo, e aí conversando com ele, ele trouxe até um caso curioso de um banker de uma dessas regiões que estava tentando conversar com o cliente para oferecer crédito ali, conversar, só que qual que era a dificuldade e esse banker não pegava? Ele só ia conversar com o fazendeiro na época que estava em alta temporada de colheita. O cara, não consigo falar com você, não consigo, tal, porque é época de demanda, né? E aí, qual que foi a visão que o Ronaldo trouxe para os alunos nessa questão de entender essa sazonalidade? O fazendeiro não precisava de crédito ali, porque ele já estava colhendo.
a época de o banker entrar em contato com ele para ver se ele estava precisando ofertar crédito era meses antes, que era onde ele precisava comprar ali para produzir para daqui 5 meses ele tá colhendo. Então, por não fazer esse mapeamento de mercado, o banker estava errando o time de entrar em contato com o fazendeiro, ver se ele estava precisando de alguma ajuda, ver se ele precisava de um crédito, que aí isso tinha que ter sido feito uns 4, 5 meses antes, que era quando ele precisava comprar produto para plantar, para assim ele colher lá na frente. E aí eu lembrei dessa história e casa muito com esse mapeamento de perfil que você trouxe agora, de você entender ali qual que é o momento da empresa, o produto, qual que é o melhor time, e aí acho que entra muito, fugir um pouco do comercial de só você conversar com o cliente, mas você fazer aquela lição de casa de estudar até o próprio modelo de negócio do cliente, né? E entrar nessa parte mais técnica. Completamente. Acho que assim, como eu tenho pessoa física há bastante tempo, meus exemplos hoje são um pouco mais voltados à pessoa física. Né? Mas, recentemente, eu tenho um cliente na minha carteira que ele é CEO de uma grande empresa de papel e celulose. E assim, eu leio todos os research, né, todos os relatórios ali sobre o setor, para ir falar com ele com alguma propriedade sobre alguma coisa que, quando a pessoa chega CEO de uma empresa de capital aberto desse nível, certamente isso ocupa muito do tempo dele, né? E isso é alguma coisa que provavelmente ele gosta de falar. Então você tem que ir com esse conhecimento. E quando você fala assim, pô, acho interessante, né? Tem muito banker, a enorme maioria dos bankers só vai falar com o cliente em momentos de aporte, vai ficar bravo com o cliente quando o cliente der um resgate, ou vai falar com o cliente corporate somente quando ele estiver em alta, né? Então na época de colheita. E eu acho que é muito o contrário, né? Porque assim, a gente, ser humano, nós somos animais gregários, né? Então a gente precisa de pessoas por perto, né? Então, até na nossa vida pessoal, né? Pô, a gente pensa assim, pô, quem são os nossos melhores amigos? São as pessoas que estavam tomando cerveja quando a gente estava celebrando uma promoção, uma coisa assim? Ou são as pessoas que estavam visitando a gente no hospital quando a gente estava com enfermidade? Né? Quem você valoriza mais? Muito provavelmente você valoriza quem estava ali com você quando você estava na enfermidade. Né? Então, às vezes você está ali, pô, num leito de hospital, etc. Um programa que é zero agradável e a pessoa está ali do seu lado. Né? Então, eu dou sempre um exemplo para os meus amigos, né? E para, enfim, as pessoas, e queria estender aqui os telespectadores. Teve um cliente meu que ele me deu o maior resgate que eu já recebi na minha vida. Tá? Foram 40 milhões de reais. Tá? Caramba. E ele ia comprar um apartamento com esses 40 milhões de reais. O que foi que eu fiz? Eu poderia ter ficado bravo, eu poderia ter falado, cara, vai, tira de outro banco, etc. O cara não tinha mais dinheiro de outros bancos para tirar e ele estava realmente decidido a comprar esse apartamento, família aumentando, etc. E, enfim, não é nosso papel também julgar como cada pessoa gasta seu dinheiro. O que foi que eu fiz? Eu fui lá no head de fundos imobiliários da XP e peguei com ele todas as projeções de metro quadrado por bairro, tá? E todos os apartamentos disponíveis on-market e alguns off-market acima de 40 milhões e mandei esses todos no meu cliente. Falei, olha, tamo junto, essa aqui é a sua melhor decisão de investimentos, que não são ativos bancarizáveis, né? Porque, enfim, ele vai tirar ali da nossa instituição, mas eu mostrei para ele todas as opções onde que ele ia ganhar mais dinheiro, o que tinha ali na região, todos os estudos que levassem ele a tomar a melhor decisão, ainda que isso fosse prejudicar. Resultado disso, tomei esses 40 milhões dele, os 2 sócios abriram conta comigo, foram mais de 300 milhões de cada sócio. Né? De cada sócio colocaram comigo. Então, assim, eu poderia ter, sabe, esperneado, falado pro cara, não, faz um produto que não faz o menor sentido, pega um crédito aqui a CDI mais alguma coisa. Só que a gente sabe que financiamento imobiliário sai a taxas subsidiadas, né? Então, assim, não tem como competir com a Caixa Econômica Federal, por exemplo, em que pese a gente ter produtos de financiamento imobiliário e home equity, enfim, uma série de coisas nesse sentido. Quando o juro é muito subsidiado, ela está dando prejuízo para alguém, para a instituição financeira, né? No caso, a Caixa Econômica. Então, assim, pô, eu fiz todo o meu trabalho de banker e aí tive essa reciprocidade de maneira que eu não imaginava, né? Então, acho que é muito isso. Você fazer o certo normalmente dá muito certo. Né? Claro que a gente vê gente que não faz certo e dá certo, mas normalmente, muito mais comumente, quem faz o certo acaba dando certo na carreira. Né? Então, eu sempre levo esse lema para a minha vida
E eu sempre levei no atendimento de clientes, e é o que você falou, é super importante. Então, quando o cliente está em dificuldade, acho que é quando você tem que estar mais próximo dele e não se afastar e fingir que nada está acontecendo. Você citou esse ponto que é interessante de você não só entrar em contato com o cliente para ficar ofertando um produto e quando o banker precisa. Do dia a dia, o que você pode trazer como dica para quem está assistindo a gente, seja na parte da PF, seja na parte da PJ, mas de ações que a pessoa pode ir fazendo durante a sua jornada como banker ou responsável pela conta, seja daquela empresa ou daquela pessoa física, para ir mantendo esse relacionamento, de dicas que você consegue de alguma forma estar próximo do cliente ou agregar algum tipo de valor, sem necessariamente você estar ofertando alguma coisa, para justamente criar essa reciprocidade, porque o cliente, quando ele precisar, você vai ser a primeira pessoa que ele vai lembrar por tudo isso que você foi construindo, às vezes coisas, detalhes simples do dia a dia, mas pela sua bagagem, sua experiência, você pode trazer, Henrique, olha, um assessor, seja na PF ou na PJ, se ele fazer isso aqui como checklist de atividades ali na carteira, isso vai no médio ou longo prazo, vai construindo um relacionamento bacana e pode ter certeza que assim que o cliente precisar, ele vai buscar esse assessor, ou até mesmo se em algum momento o assessor lá na frente procurar o cliente para conversar sobre alguma oferta diferente ali da casa, pode ter certeza que o cliente vai parar para ouvir por tudo que eles já construíram junto, assim. Claro. Eu dou sempre um exemplo, né? Quando eu entrei na XP, eu recebi uma carteira de clientes e, normalmente, o que o profissional faz, eu não acho que... acho que é um pouco por falta de experiência, né? Ele recebe aquela carteira de clientes e ele quer ligar para todos os clientes o mais rápido possível, né? Então, vai 1, 2, 3, aí pesquisa, esse cliente aqui é médico e tal. Aí ele liga para o cliente médico e fala, tudo bem, o senhor é médico, né? A minha tia também. O que o cliente vai pensar? Tipo, dane-se, né? Tipo, sua tia é médica, meus melhores amigos são médicos, minha faculdade toda, todo mundo é médico, tipo, o que você está me agregando com isso? Tipo, é esse tipo de conexão que você quer criar? Então, acho que criar uma conexão genuína é muito mais efetivo. Então, o que eu fazia, né, no começo, assim, quando eu estava conhecendo os clientes e coisas nesse sentido? Todo médico, por exemplo, tá? E acho que isso dá para exacerbar para todas as outras profissões, eles têm artigos publicados, tá? Praticamente sem exceção. Eles têm artigos publicados. Você vai ler o artigo do cara? Óbvio que não. Você não vai ler o artigo do cara. Só que todo artigo tem uma parte ali chamada abstract, né? Que é um resuminho do que o cara escreveu sobre. E eu tive 2 casos interessantes. Ele tinha escrito sobre um tema super técnico, mas que eu lembro até hoje, que é um tumor neuroendócrino no fundo gástrico. Né? Aí você liga para esse cara e fala, doutor X, tudo bem? Primeiro, parabéns pelo artigo ali sobre tumor neuroendócrino no fundo gástrico. Eu, infelizmente, passei por uma situação parecida. Seu artigo ali é realmente muito bem revisado ali pelos pares e tal. Vamos falar da sua vida financeira agora? O cara vai perceber na hora que do outro lado não é um idiota que está ali falando, sabe? Não é mais um telemarketing tentando captar ele. Eu falo, eu tô falando com alguém minimamente inteligente que minimamente se interessou pela minha vida. Levando um exemplo mais mundano aqui, tá? Trazer um exemplo aqui muito mais mundano aqui, que as pessoas podem aplicar muito mais na prática do que isso, mas também acho importante isso, tá? Tipo, artigo de medicina, artigo de direito, etc., não tá escrito em latim, não, tá escrito em português. Se você for lá e clicar, você vai entender o que tá escrito, podem ficar tranquilos. Pouquinho mais de pesquisa, pouquinho mais de estudo, que acho que é um dos pilares aqui da Unibanco, né? Acho não, tenho certeza, um pouquinho mais de estudo vai te levar muito mais longe. Então, muito melhor você dedicar 10 minutos, 15 minutos antes de ligar pela primeira vez para o cliente, do que você sair ligando a esmo e tentar criar uma empatia que você nem tem, uma conexão que você não sabe de onde vai vir. Por exemplo, e aí teve um cliente meu que eu sabia que ele era um grande empresário, etc, etc, e o cara já tinha tudo, né? E aí vi um podcast dele, engraçado, né? Agora a gente está aqui no podcast eu falando sobre isso. Mas ele falando sobre o filho dele que tinha acabado de nascer e sobre a paixão dele pelo Flamengo, né? Claro que ele ficou 1h e pouca falando sobre o business dele, mas aí você coloca em 3 vezes lá no YouTube. Agora tá com esse recurso de 3 vezes, tá? Espero que vocês ouçam isso aqui numa vez para absorver tudo que a gente está falando. Mas você coloca ali em 3 vezes, você vai absorvendo ali o máximo de informação possível, que também você não pode dedicar 1h30 antes de ligar para um cliente.
E aí você vê, pô, o cara é flamenguista e o cara tem um filho que acaba de nascer e ele falou o nome do filho. Aí, bom, acabou, né? Aí você compra ali uma camisa do Flamengo. O Flamengo tinha acabado de ganhar o Campeonato Brasileiro na época. E eu não acompanho tanto futebol, mas, pô, você tem que, né? Você vai acompanhar. E aí você manda assim, pau filho de não sei o que lá, uma camiseta com o nome dele, tal, pelo primeiro Campeonato Brasileiro, um abraço do seu banker aqui da XP. Né? Então, assim, são coisas simples, que não são ciência de foguete, tá? Não estou falando aqui para ninguém virar oncologista, ninguém virar oftalmologista, ninguém virar advogado ou qualquer coisa nesse sentido. Mas você tem um mínimo de interesse mais profundo sobre aquele cliente, certamente você vai ter mais facilidade de gerar empatia. Né? E aí, óbvio, tem muito tabu ainda, né, no mercado financeiro. Então, pô, como alguns bancos, em alguns setores específicos, eles têm muito medo de processo trabalhista, né? Porque, enfim, existe um pouco dessa indústria. Eles não deixam você trabalhar depois das 6. Né? E assim, aqui falando com o Marcelo, pessoa física, tá? Não posso falar em nome da instituição. Mas eu sempre gostei de jantar com meus clientes, que são quando eles são mais tranquilos, onde você gera mais intimidade. Eu não vejo problema algum em você tomar 1 ou 2 taças de vinho com o cliente. Pelo amor de Deus, não fiquem bêbados com os clientes. Isso é importante. Isso é importante. Mas tomar 1 ou 2 taças de vinho com o cliente, enfim, conversar de aleatoriedades. E aí entender e criar essa conexão. Porque assim, quando o cliente te abre alguma coisa mais específica, né? E aí, principalmente, quando ele está falando da família dele. Né? Então, a gente sabe que existem diversas configurações de família, existem ex-mulheres com filhos, e etc. Eventualmente, mais de uma mulher simultaneamente, ou uma mulher e um homem. Ou, enfim, existem configurações hoje que a configuração tradicional não é o normal. Né? Não quero entrar em política aqui, não estou falando isso, estou falando estatisticamente. Tá? Papai casado com mamãe com 2 filhinhos, não é, talvez seja o normal, mas não é tão majoritário assim. Então, às vezes no jantar desse ele te abre, olha, eu tô com 65 anos, 70 anos, eu tô prestes, enfim, o ciclo da minha vida está se encerrando e eu gostaria de deixar uma herança para uma pessoa que ela é desconhecida da minha família. Né? Ou eu quero deixar uma herança desproporcional para um dos meus filhos, porque eu acho que esse meu filho, ele... sei lá, o outro é pródigo, ou esse filho aqui é o que vai levar meus negócios para frente, etc, etc, etc. Isso é muito difícil o cara abrir num cafezinho numa sala de uma instituição financeira. Isso é impossível do cara abrir por telefone numa ligação qualquer. Só que de outro lado, a partir do momento que o cara abre isso para você, você sabe que ele não vai sair cotando em outras instituições. Ele não vai sair falando para todo mundo, olha, eu tenho um filho fora do casamento, eu tenho um filho fora do casamento, eu falo para 6 instituições diferentes, eu quero saber quem é que vai fazer o preço mais barato aqui para mim. Não. A partir daquele momento, aquele cliente é seu. Né? Você é o banker daquele cliente, você conquistou a confiança dele. E aí, depois de conquistar, o mais importante é manter. Né? Porque não adianta quando você está ali perto de precisando bater uma meta no mês, vai lá e empurra um COI nesse cliente que não faz sentido nenhum. Né? Estou falando que COI não faz sentido, mas um COI que não faça sentido para esse cliente. Que aí, meu amigo, você perdeu muito ali sua confiança, tudo que você construiu durante esse tempo. Então, eu, pelo menos, atuava assim, continuo atuando assim. É legal você citar esse ponto. A gente gosta de trazer muito aqui na escola, não só a parte técnica para os alunos, mas também muita parte de performance e desempenho, e aí casa muito com esse ponto. Hoje a gente vê, quando a gente pega a massa do profissional do mercado financeiro como um todo, em sua maioria, ainda a gente vê um mercado com pessoas muito acomodadas em querer fazer só o do quadradinho ali, de atender o cliente e só ficar naquele expediente basicão ali. Só que muitas vezes o momento que o cliente mais precisa de você é extra expediente ali. E a gente gosta muito de trazer isso para o aluno em questão de performance, de resultados. Se você quer se destacar no mercado financeiro, se você quer crescer, independente da casa da instituição, você tem que estar disponível ali no momento que o cliente está, você precisa estar disponível no horário. Às vezes o cliente vai te chamar de final de semana, mais tarde ou bem mais cedo, e é o horário que você precisa estar disponível. E a gente gosta muito de trazer isso. O profissional que tem essa cabeça mais aberta, que não fica só fechada na casinha, no quadradinho, não é o meu horário, eu não vou atender. Esse profissional que
tem essa atenção, ele é aberto para esse tipo de movimento, é o profissional que o mercado demanda hoje em dia, independente da instituição. E quem fazer isso, ter esse tipo de proativismo, são os profissionais que estão se destacando, estão crescendo na carreira, estão tendo melhores promoções, crescimento acelerado, e a gente gosta muito de trazer isso. E aí, o que é legal desse ponto, porque casa muito com essa questão da confiança e disponibilidade. E a gente gosta de trazer para os alunos justamente isso. Muitas vezes, o momento que o cliente vai se abrir não é ali dentro do banco. É numa conversa, num happy hour, talvez num jogo de tênis, se você é um cliente do private ali, ou num almoço extra oficial, vamos dizer assim, fora do banco, que muitas vezes é onde o cara baixa a guarda dele, ou ele não está pensando em negócio ali, ele sai um pouco ali do dia a dia do profissional do trabalho e meio que ele tá com a guarda baixa, aberto para falar de outros assuntos. E aí, esse profissional que se dispõe a ir no almoço, ir no restaurante ou em algum evento, a gente traz muito para o aluno hoje, vai participar de algum evento, seja uma feira, algo esportivo, sei lá, citei tênis como exemplo, mas tem de vinho, charuto. É um público que, esse público mais alta renda, mais private, até esses empresários que têm grandes fortunas, às vezes frequentam esses lugares, viajar, viajando ali, às vezes você conhece um cliente legal, e aí você tá conversando com ele num momento que, para ele tranquilo falar ali, que ele tá tomando o vinho dele, tá tomando o uísque dele, tá fumando o charuto dele ali, então ele vai abaixar a guarda, ele tende a te ouvir com mais facilidade, obviamente, não vai chegar já, sou o banker aqui, vamos falar de um produto X, mas você é o melhor momento para você criar o relacionamento, vamos dizer assim, para posteriormente vocês falarem sobre um produto, algo, e aí casa muito nessa parte que você trouxe, de pós-expediente, almoçar com o cara, tomar um vinho, e a gente vê que poucos profissionais, eu trago poucos profissionais, tirando o cara que já está no private ou no corporate, que já é mais comum. Mas quando a gente olha mais a massa, o varejão, o cara que está no média renda ali, quer fazer esse movimento, para eles isso ainda é muito novo e a gente vê muito pecar isso para quem está mais no varejão, no média renda e ainda não chegou, mas quer trabalhar nisso. A gente vê muita galera pecar nesse sentido de fazer essas... São pequenos detalhes, igual você comentou, não são coisas extravagantes, nossa, vou precisar fazer isso. Não, às vezes são detalhes simples, mas a gente vê ainda a maioria da massa pecando nesse proativismo, assim. É legal citar esse ponto, porque a galera ouve de quem está no front, de quem já está nessa experiência. Eu acho... Primeiro eu queria fazer um disclaimer aqui, tá? Para o Ministério Público do Trabalho. Quem está falando aqui é Marcelo Aguiar de Castro, tá? Então, se for processar alguém aqui, processa a mim, não a instituição que eu trabalho. Mas eu sempre trabalhei muito assim, né? E eu sempre falei para o pessoal que trabalhava comigo que você tem duas opções, né? E as pessoas confundem muito essa coisa de equilíbrio, trabalho, vida pessoal e trabalho com uma fusão entre as duas. Eu acho que não existe as duas. A gente não está naquele seriado da Apple Ruptura, né? Onde você entra no trabalho e sai do trabalho e cada vida é separada, né? A gente está na vida real, né? Na vida real, as pessoas têm demandas fora do horário do expediente. Então, por exemplo, eu vou ter uma filha agora, né? E a gente queria olhar um carro no domingo. A concessionária estava fechada no domingo. Isso foi uma frustração pra gente, né? Porque a gente só tem tempo ali no domingo. E às vezes o cara também que está investindo, o cara só tem tempo para falar com você no domingo. Tipo, durante a semana o cara tá ali nos afazeres dele, na empresa dele, enfim, fazendo cirurgias ou fazendo defesas, ou em qualquer profissão que seja, fazendo YouTube, né? Hoje em dia tem muitos youtubers aí com grandes cenas. E aí você tem duas opções, né? Você pode ou pegar toda essa demanda, às vezes você está ali na alta renda, você tem 200 clientes. Você pode pegar toda essa demanda, concentrar ela em 8 horas, né? Ou você pode transformar isso numa coisa muito fluida, casando entre a sua vida pessoal e sua vida profissional, trabalhando de uma maneira mais tranquila. Tá? Então, as pessoas têm essa visão de que você nunca para de trabalhar, que você está sempre ligado no trabalho, etc. Quando eu acho muito o contrário. Eu acho que é uma vida muito mais tranquila quando você responde todos esses clientes meio que em real time, assim. E não precisa ser no mesmo segundo, não, tá? Às vezes, você tá ali no jantar, sua esposa foi ao toalete, você pega o celular ali, vê quem mandou mensagem, você vai responder um amigo, aproveita e responde o cliente. Às vezes o cliente só precisa de tranquilidade, às vezes o cliente teve um cartão clonado de noite, às vezes o cliente viu a rentabilidade dele de noite. Às vezes você só precisa falar assim, olha, tô fora do escritório agora, mas fica tranquilo, o que aconteceu foi isso, isso e isso. Amanhã a gente pode ver com calma, tal, a partir das 8, 8h30, tal, tô lá tranquilo, mas pode confiar em mim, que eu tô de olho aqui, tô 100% de olho.
E isso deixa a coisa mais fluida. Né? E aí tem outra coisa que eu acho interessante. Né? Acho que todo banker é ansioso. Né? Acho que a ansiedade é o mal do século, mas eu acho que atinge de sobremaneira o banker. Né? Então, se pensar estatisticamente, sei lá, 70% das pessoas têm ansiedade, acho que no mercado financeiro é 100%. Então, você imagina um banker que ele não olha e-mail no final de semana. Né? O cara vai ter um domingo... Posso falar uma palavrão Pode. O cara vai ter um domingo de merda. Porque o cara vai chegar de noite, vai estar ali passando Fantástico, não é isso que era na minha época, né? O cara vai estar hoje no Netflix, no Prime Video, ou qualquer coisa nesse sentido. E o cara vai estar ali pensando que quando ele abrir o e-mail na segunda-feira, vai ter tipo 49 e-mails para ele responder. Ele já vai acordar na segunda falando assim, meu amigo, minha semana vai ser um inferno. Porque segunda-feira vai ter aquele monte de coisa para fazer, aquele monte de WhatsApp de cliente, aquele monte de demanda. Só que se você vai lendo ao longo do final de semana, cara, seu domingo é tranquilão. Você sabe que você acordou na segunda-feira, assim, não mudou nada. Né? Então, assim, eu particularmente, eu só não respondo ao cliente quando eu tô dormindo. Só que eu não deixo de jantar com minha esposa. Eu janto com minha esposa fora de casa pelo menos uma vez por semana. E janto com minha esposa todos os dias dentro de casa. Nessa época eu tenho o meu tempo para ela e não pego no celular. O celular, a gente mora num apartamento de 2 andares e o celular fica lá em cima e a gente janta lá embaixo. Né? Então, assim, não pego no celular nesse momento. Tenho meus momentos. Só que antes de dormir, enquanto eu tô ali olhando o Instagram, uma rede social, uma coisa nesse sentido, eu olho também o WhatsApp dos clientes, eu olho também meu e-mail, eu vejo se tem alguma coisa importante ali. E para mim, custa zero responder. Pelo contrário, isso me beneficia em termos de saúde mental, de longevidade em banco, de coisas desse sentido, porque eu sei que eu não vou ter, que eu não vou acordar no outro dia estufado de tarefas ou coisas nesse sentido. E do outro lado, o cliente percebe um valor tão maior quando você faz isso, que eu acho que é um custo-benefício assim, perfeito para ambos. Né? Então, essa coisa de atender ali, da 9 às 6 e depois a minha vida pessoal, pode até funcionar. Assim, eu já vi gente que funcionou nesse negócio, mas a proporção de quem funciona assim para quem consegue mesclar, entende que você é uma vida só, você é uma pessoa só e parte da sua vida é esse trabalho, eu acho que é muito melhor. E quando você é apaixonado pelo que você faz, né, que é meu caso, e por mais que, obviamente, quem lida com cliente, quem lida com público, sabe que tem cliente grosseiro, tem insatisfações, etc. Você não é tão apaixonado por essa parte. Mas acho que isso fica muito mais leve, sua rotina fica muito mais leve, seu dia fica muito mais leve e o atendimento que você presta fica com muito mais qualidade. Né? Então, assim que eu procuro fazer e assim que eu recomendei as pessoas com quem trabalhei a fazerem também. Ainda não recebi nenhum processo trabalhista, ainda bem. Espero que continuemos assim. Mas eu fico muito orgulhoso de todas as pessoas que eu treinei, né? Que eu fui líder, gestor direto, hoje terem se tornado excelentes private bankers ou bankers de affluentes e coisas desse sentido. Legal, Marcelo. Eu acho isso excelente da casa, porque acho que é uma cultura muito forte que foi construída, que hoje quem já entra sabendo qual que é a pegada, e isso é uma flexibilidade que eu falo que você não encontra em lugar nenhum. Tipo, e você monta a sua rotina, e acho que o sonho de todo profissional, não só do mercado financeiro, é poder trabalhar numa empresa que você tem flexibilidade e autonomia, que você consegue ter uma vida extra, porque extra o trabalho, porque hoje qualquer empresa, até fugindo do mercado financeiro, a gente passa mais tempo no trabalho do que com a família muitas vezes. Querendo ou não, chutando baixo, uma empresa comum, você já fica 8 horas. No mercado financeiro, dependendo da casa, assim, pegada mais banker, chutando baixo, você vai passar umas 10 horas mais ou menos, ou 12, dependendo da casa e da sua função. Então, fora trajeto e de volta, você passa mais tempo trabalhando do que a própria família muitas vezes. Então, quando você tem uma casa igual a sua, que dá essa flexibilidade, você só tem a ganhar porque você consegue conciliar muito bem a vida pessoal e a vida profissional. Quando as duas você consegue muito bem. Então, isso acho muito bom, muito positivo. Mas, Marcelo, fala um pouquinho agora como que você caiu na parte internacional dessa sua experiência com contas internacionais. Hoje, no momento que a gente está vivendo, a bola da vez é falar sobre investimentos internacionais, tudo o que está acontecendo no Brasil, questões políticas, problemas fiscais. Vamos dizer que deu uma acelerada no brasileiro para dolarizar o patrimônio, então fez o brasileiro acordar. Então, a gente viu ali no final do ano passado o dólar batendo recorde, o brasileiro enviando dinheiro lá para fora. Acabei de voltar dos Estados Unidos. Semana passada, na ida, aeroporto barrofado, as salas VIPs com fila. Então, muito brasileiro saindo daqui, viajando para o exterior. Quando eu fui, o dólar já estava próximo de 6 de novo.
casa de câmbio lotada, sala VIP lotada, lá fora cheio de brasileiro no aeroporto. Então, o brasileiro tá indo, tá gastando lá fora, tá mandando dinheiro, seja para gastar com turismo, seja para proteger o patrimônio. Queria que você contasse um pouquinho como que você caiu nessa parte internacional, contar um pouquinho dessa parte agora. Eu sempre olhei a vida do cliente de maneira global, né? Então, você depende muito da faixa de renda, né? Então, quando você pensa ali num cliente de alta renda, ele vai ter mais ou menos 15% dos gastos, 15 a 20% dos gastos deles atrelados ao dólar, né? E são coisas que a maioria das pessoas já percebe, claro, mas não para pensar, né? Se eu falar aqui, vai todo mundo falar, nossa, óbvio, mas, pô, às vezes você não para pra pensar. Então, pô, você vai trocar de celular, né? Então, isso tem que estar relativamente provisionado a cada 2, 3 anos, 4 anos, enfim, depende aí do ciclo que cada um fica com o celular. Um tênis, um carro, enfim, basicamente tudo que cerca a nossa vida. E aí, quando você vai falar de pessoas com maior patrimônio, você está falando de vinho, você está falando de relógios, enfim, basicamente tudo vem do exterior, esse percentual pode até aumentar. Né? Então, será que faz sentido se a gente tem tantos passivos em moeda estrangeira, a gente tem todos os nossos ativos em moeda brasileira? Não faz. Né? Então, é como se você, voltando aqui para o gancho das empresas, né? Se você tem ali uma receita 100% em reais, não faz sentido você tomar dívida em dólar, né? Porque você pode quebrar só nessa brincadeira de especular real contra dólar. Né? Como aconteceu, por exemplo, não sei quem lembra aqui, na época da Sadia da Perdigão, virou BRF, justamente por trades especulativos em derivativos. Né? Então, a empresa não é feita para isso. E uma pessoa física também não. Né? Então, imagina você tem um cliente que ele vá, isso é muito comum, mandar um filho, uma filha para o exterior para estudar. Né? Então, seja em high school, seja undergrad, seja MBA, você tem um passivo ali em dólar. Né? Você sabe que dali a 3 anos você vai gastar $100 mil. Faz sentido você manter esse dinheiro real? Você pode perder esse dinheiro? Você pode perder essa capacidade de compra? Tipo, você vai deixar de mandar seu filho para a escola que você quer, o que ele ou ela quer? Eu acho que não. Né? Então, assim, a parte de dolarizar a parte do patrimônio, ela não é uma estratégia para ganhar mais per si, apesar de ter muitas oportunidades lá fora que não chegam aqui ao Brasil. Né? Mas ela é uma forma de hedge, né? Uma forma de proteção do seu patrimônio nos seus gastos atuais. Então, uma pessoa que não tem gastos extravagantes em dólar, que não faz 4, 5 viagens internacionais por ano, que não tem um desejo de estudar fora, às vezes ele mesmo, ou às vezes os descendentes, né, de estudar fora, ou coisas nesse sentido, eu penso que ela tem que ter pelo menos 15 a 20% do patrimônio em outras moedas. Né? Você pode fazer contas multimoedas em vários lugares, né? Pode colocar aí euro, franco, dólar, etc. Ainda mais agora com a instabilidade que nosso amigo Trump tem dado aí para a economia. Às vezes é bom também você ter algum hedge em outras moedas, né? Que pese serem muito correlacionadas, mas você tem também uma oportunidade de diversificação de portfólio. E aí é muito importante também a gente entender alguns fenômenos, né? Que a gente acha que são fenômenos muito longes, muito distantes da gente. Né? Mas a gente tem 2 riscos grandes, né? Que você comentou aí no começo, um deles, né? Que é o cenário fiscal. Né? Por exemplo, vamos falar de cenário fiscal. Pô, qual o risco do Brasil quebrar hoje? Todo mundo olha assim e fala, zero, vai. Não, se for colocar tudo no CDI, cara, 14, 25% ao ano, para que eu vou ficar mexendo com essas coisas aí de colocar o dinheiro lá fora? Pois bem, vou dar um exemplo aqui de um país que quebrou por um problema fiscal, né? Que, aliás, a história é muito mais trágica do que qualquer outra na história da humanidade. A Alemanha, em 1920, né? No Weimar, né? Que é o Weimar, a República de Weimar, o marco alemão ele passou a valer 0 virtualmente. Os preços dobravam a cada 2 dias. Né? Por quê? Por causa de uma dívida deixada em relação à Primeira Guerra. Né? Isso, enfim, culminou na ascensão de um populismo enorme e na maior tragédia humanitária aí, que é da história do mundo aí. E caiu meu fio aqui, mas acho que não muda nada. Não, tranquilo. Mas, inclusive aí, meus cumprimentos aí a todos os meus amigos judeus, semana de Pessa aí para eles. Mas, enfim, essa desvalorização do marco alemão, ela aconteceu em 1920. Então, quem tinha 1 bilhão de marcos, não tinha nada. Né? Assim como aconteceu, por exemplo,
na Rússia com o rublo, mais recentemente nos embargos, mas também na queda do Muro de Berlim em 1990. Aconteceu com a lira turca recentemente com o Erdogan. Aconteceu com o peso venezuelano, como todo mundo sabe, né? Então a moeda perdeu completamente seu valor. E tem tantos e tantos exemplos no mundo. Né? Então, eu acho que esse é o principal risco. Né? Então, você tem uma perda muito forte de valor da sua moeda, pode te levar à extrema pobreza, ainda que você tenha R$1 bilhão. Imagina que paradoxo isso. Né? É um evento provável? O Lula vai transformar o Brasil na Venezuela? Não é isso. Não é sobre isso. Tá? É sobre um risco que ele existe, ele é real, ele aconteceu e aconteceu em algumas das economias mais desenvolvidas do mundo. Tá? Então, a gente não pode subestimar esse ponto, esse risco. Né? E, número 2, você tem uma diferença entre investir em ativos dolarizados, ou, enfim, em outras moedas, e investir fora do país. Né? Qual é esse risco? Risco fronteira. Né? Então, a gente teve diversos confiscos de moedas ao longo dos anos aqui, não só no Brasil, como em vários vizinhos nossos. Né? Inclusive nos Estados Unidos, tá? Não sei se muita gente sabe, acho que em 1930 o FDR, que era o Franklin Delaware Roosevelt, esqueci o nome do meio, desculpa, mas era o Franklin Roosevelt, o FDR, ele confiscou o ouro dos americanos em 1930. Né? A gente está falando dos Estados Unidos. Tá? E a gente está falando, 1930 já tem 100 anos. Cara, a moeda tem mais de 2.500 anos. Né? Então, assim, 100 anos é nada na história da moeda. Mas tá bom. Tá pegando um exemplo muito lá de trás, vamos pegar aqui o Plano Collor, 1990. Tá? A gente está falando de 35 anos atrás. Aconteceu aqui com a gente. Quem tinha mais de 50 mil cruzeiros teve sua poupança congelada. E aí não importa se tinha 1 bilhão de cruzeiros ou 10 bilhões de cruzeiros, ou sei lá, o Gabigol e mais todo mundo ali do cruzeiro. Você não tinha acesso a esse dinheiro. Entendeu? Na Argentina, em 2001, foi a mesma coisa. O Corralito. Né? Então, os governos eles podem chegar em medidas extremas. Então, se você está 100% em um país, o Líbano também passou por uma crise parecida ali, acho que em 2019. Né? Então, você tem 100% de concentração em um país, você está correndo um risco enorme. Enorme. Um evento de cauda, você fica pobre. Né? Sua moeda vale 0. Então, já tive uma funcionária que, por exemplo, a mãe dela era venezuelana e o pai libanês. Se eles tivessem esse home bias, né? O que é home bias? Um viés psicológico da gente investir no nosso próprio país. Né? E o brasileiro tem muito isso. Né? O brasileiro investe 98% a 99% do seu dinheiro no próprio país. Tá? A Alemanha, para a gente ter uma ideia, voltando aqui no exemplo da Alemanha, mas agora atual, eles investem 45%. Só qual é a diferença entre Brasil e Alemanha? A Alemanha você tem a Siemens, né, que é Siemens, aqui, como a gente fala, que tem, enfim, 140 bilhões de dólares ou de euros de faturamento, que é líder no mercado de healthcare, etc. Você tem a Allianz, né, que patrocina aqui o Palmeiras, acho que o pessoal patrocina o estádio do Palmeiras, né, então acho que o pessoal aqui é mais acostumado com a maior seguradora do mundo, as maiores seguradoras do mundo. Você tem a SAP, que é um dos maiores programas de ERP e CRM do mundo. Você tem, assim, a Volkswagen, que, enfim, abrange uma série de marcas aí de carros automotivos. Empresas muito sólidas. E ainda assim, o alemão investe 45% dentro do próprio país. O brasileiro, ele tem à disposição, vou falar aqui algumas ações que pessoas físicas investem bastante. Oi, em recuperação judicial. Casas Bahia, com o Michael Klein disputando com o Rafael Ferri quem vai ficar no board do negócio. Você tem, Cogna Educação endividada até as tampas. E a gente investe 100% nisso. Entendeu? É um negócio que, assim, beira o surrealismo, assim, sabe? Tipo, é um negócio de dar inveja aos grandes pintores de surrealismo. Salvador Dalí olhar para um brasileiro investindo 99% e se inspirar nisso para fazer o próximo quadro. Né? Porque é surreal, sabe? A gente pensar que a gente deixa de investir nisso, a gente deixa de investir em tendências novas. Né? Então a gente pode, tá todo mundo falando de inteligência artificial, tá bom, vamos tirar a inteligência artificial da conversa. Vamos fingir que inteligência artificial não existe. Vamos falar aqui de como que você investe, por exemplo, na Lilly ou na Novo Nordisk, que é fabricantes de trizepartina e semaglutida, né, que é Ozempic e Mounjaro, que foi um mercado que cresceu absurdamente para emagrecimento. No Brasil você não investe. Lá fora você tem acesso a isso.
Que é uma tendência, né? É uma tendência muito forte. Então, pô, quem teve acesso a isso, investiu, ganhou rios de dinheiro. Você tem startups lá, consolidadas, você tem search funds, você tem os REITs, né, que são os fundos imobiliários, equivalentes a fundos imobiliários americanos. Então, pô, você pode investir ali no desenvolvimento de uma região específica do Oregon, por exemplo. Então, as opções de quando você investe fora do Brasil são muito maiores, mas muito maiores do que quando você investe dentro do Brasil em ativos estrangeiros. Né? Então, em que pese o Brasil, o PIB do Brasil representa mais ou menos 1,8% do PIB mundial. Os ativos do mercado financeiro são 1%. Né? A gente está deixando de acessar 99% das oportunidades. 99% das oportunidades. Por quê? Porque a gente tem uma sensação, uma falsa sensação que o dinheiro está mais perto, tá, sabe? Tipo, qualquer coisa, eu vou ali na agência e vou sacar meu dinheiro. Meu amigo, você não vai. Se der alguma coisa, algum evento de cauda, você não vai chegar lá na agência, meu amigo. Vai ter uma fila bancária que esquece, entendeu? Agora a gente está vendo ali um banco médio numa situação bastante difícil, né? Isso já está provocando uma espécie de corrida bancária, né? Não por saques, mas por venda de títulos desse banco. Mas tem um ponto, minha visão, Henrique, está olhando o movimento das instituições. Hoje eu vejo que aqui no Brasil as instituições ainda estão muito atrasadas nesse movimento internacional. Vejo poucas casas, e a XP acho que é uma dessas, que está na frente nessa parte de olhando para o internacional. Eu ainda vejo os bancos mais tradicionais muito atrasados. Em geral, todas as instituições que a gente tem, eu vejo poucas casas já forte nessa parte. E é um movimento que a gente está vendo do investidor muito forte, investindo e buscando... Ainda é muito pequeno esse movimento no Brasil, mas já tem um nível de consciência muito maior do que 1 ano, 2 anos atrás. Como que você vê para o assessor hoje? O assessor que ele não está diretamente numa área offshore, por exemplo. O cara que está na ponta, ele é um comercial, independente se ele está num alta renda, se ele está num private, ou até mesmo tem um certo relacionamento. O cara que tem relacionamento com o cliente, seja na PF ou na PJ, ele não é da área de offshore, por exemplo. Qual que é a importância hoje desse assessor já ser especialista e ter um domínio internacional? Porque conversando com alguns alunos, a gente vem nesses últimos meses fazendo muito um trabalho de mostrar a importância para o assessor ali, para o especialista, dele já ter que entender sobre internacional, principalmente da parte sucessória, da parte de tributação. Só que ainda, como é muito novo, o que às vezes eu escuto? Henrique, mas eu não trabalho na parte internacional, então não preciso me especializar nesse assunto. Mas quem cuida dos investimentos aqui da casa é o private lá de Miami. Então não estou olhando isso agora. Como que você vê esse movimento de que já é obrigação do assessor ter de conhecimento internacional? Porque uma coisa é eu falando, outra coisa é quem está no dia a dia no front. Eles ouvindo de quem está no dia a dia é uma outra mensagem que passa para o aluno. Então, hoje eu ainda escuto bastante. A internacional é só para a galera do private lá de Miami, que eles que cuidam. Eu sou especialista aqui, mas a nossa parte internacional é outro braço que cuida, então não preciso saber de internacional. Qual que é a sua visão sobre o assessor hoje, do nível de conhecimento que ele já precisa ter para atender essa demanda que vem surgindo? Porque hoje a XP, para mim, é uma das poucas casas que já viu esse movimento alguns anos atrás e está investindo bastante nessa parte internacional para justamente dar esse suporte, investe muito em educação para o próprio investidor final, e acho que seria legal trazer esse nível de consciência para o assessor que está ouvindo a gente. Eu acho que assim, primeiro, é muito mais confortável você só trabalhar em Brasil com o cliente. Tá? Por quê? Porque o cliente, ele raramente, né, por default, assim, ele olha assim, a carteira dele, ele vai ver em reais a carteira dele. Tá? Então, é mais confortável ainda você colocar todo esse cliente aí numa pré-fixada. Porque ele vai ver o crescimento do patrimônio dele é 1%, 1,5% ao mês, e vai ficar super feliz. Ele vai olhar assim, esse meu assessor é bom, né? Esse meu assessor é bacana. Então, você tem que fazer um trabalho educacional também. Você tem que mostrar para ele, olha, seus gastos são impactados em dólar. Existe uma coisa aqui no Brasil chamada inflação. Mesmo que você coloque em títulos IPCA, o IPCA, a gente está falando aqui de 27 estados, né, mais Distrito Federal e tal. Então, você tem uma variação muito grande de IPCA entre estados, né? Então, quem vive aqui em São Paulo não confia no IPCA de jeito nenhum. Olha, essa manipulação, tá? Pode até que seja, não sei, não vou entrar no mérito. Mas a gente não confia no IPCA. Mas por quê? Porque, sei lá, no interior do Maranhão,
não tem como aumentar o preço porque não tem demanda para isso, né? Então, o IPCA ele não necessariamente é correlacionado com o poder de compra daquela pessoa, né, daquele cliente. Então, você tem que fazer alguma estimativa ali para saber como que está essa distribuição. E você tem que ensinar o cliente a ver o patrimônio dele em dólar. Olha, você tem aqui, sei lá, 5 milhões de reais e você tem 500 mil dólares. Quanto esses 500 mil dólares viraram e quanto esses 5 milhões de reais viraram. E ignorar o câmbio nessa história, porque a gente não está brincando aqui de especular com o dinheiro do cliente. O cliente ele toma risco normalmente na empresa dele, né? No negócio dele. Aqui a gente está para preservar e aumentar o nível de riqueza dele consistentemente, com disciplina, etc, etc, e não fazer apostas. Se for aposta, vamos para Vegas, vamos para o Tigrinho, sei lá, qualquer coisa nesse sentido, né? Então acho que o papel principal do assessor é esse. E aí você pensa, o que é obrigação do assessor saber? É uma linha muito tênue, né? Porque é o que você falou, hoje o mercado ele é carente de bons profissionais que tenham um conhecimento aprofundado. Então, por exemplo, eu particularmente sou um entusiasta do direito, não me formei em direito, mas eu conheço a legislação aí da maioria dos países mais comuns de se investir, né? Então, um cidadão europeu investe normalmente ali em Malta, a depender do patrimônio em Mônaco, alguma coisa no Luxemburgo, coisas nesse sentido. O Bradesco, inclusive, tem uma sede muito forte no Luxemburgo, não tem problema nenhum de falar aqui de concorrência. Nas ilhas da América Central ali, né? Então, as Ilhas Virgens Britânicas, o Panamá, Bahamas, Nassau, né? Principalmente quando vai abrir uma LLC, com a empresa limitada nos Estados Unidos, Delaware, acho que conhecer o mínimo de quais são as vantagens e desvantagens de cada uma dessas jurisdições, o mínimo, tá? Não estou falando para você se aprofundar e saber que, por exemplo, no Panamá a herança é 100% testamentária, né? Ou que você pode fazer uma joint tenant with rights of survivorship, que é um tipo de conta conjunta ali, que quando alguém morre você não precisa fazer nada, ela vai direto para as outras pessoas. Talvez você não precise disso ainda, né? Mas certamente o assessor que não vai durar é o broker de LCI, né? É o cara que, tipo assim, liga o cliente e fala, quanto que tá a LCI? A LCI tá 98. Ah, beleza, então. Quanto que o que você recomenda? A LCA. A LCA tá 97 CDI. Eu tenho LCI pré de 3. Esse cara eu tenho certeza que não vai durar. Qual o nível de profundidade que o profissional precisa ter em mercado internacional, ainda que trabalhando localmente, é muito difícil estimar. Eu acho que quanto mais, melhor. Né? Mas acho que você tem uma ideia, saber a diferença de um bond, de um bill, de um tip, alguns títulos americanos, saber a diferença de saber o que é um state tax, né? State tax é uma coisa que machuca muito. Então, por exemplo, se você é um americano que está investindo nos Estados Unidos e você não tem cidadania americana, você não tem isenção na hora de transferir herança. Então, assim, machuca bastante, né? 40% de imposto, a gente acha 27,5% aqui alto. Aqui o ITCMD é 4%, a depender do estado, né? Aqui em São Paulo, 4%. Aí eu também não sei as 27 alíquotas, por exemplo. Talvez devesse saber, né? Então, é aquela coisa, né? Também tem o telhado de vidro aqui. Não sei a alíquota de São Paulo hoje. E aí, você tem que saber também o mínimo sobre outras jurisdições, né? Então, qual a vantagem de investir no Panamá versus Bahamas ou BVI? Se for abrir uma empresa nos Estados Unidos, qual é o estado mais vantajoso? Normalmente é Delaware, né? Quando você quer abrir uma LLC com empresa limitada. Quando eu vou para a Europa, em que lugares investir? Né? Então, você tem algumas opções ali. Você tem Malta, porque, por exemplo, tem muito brasileiro que vai para Portugal. Né? Portugal não reconhece países fora da União Europeia como paraísos fiscais. Então, você tem que buscar outras alternativas. Então, Malta é uma alternativa, Luxemburgo é uma alternativa. Acho que o Bradesco tem uma sede bastante interessante lá, não tem problema nenhum de falar de concorrentes. Você tem Liechtenstein, você tem, a depender do nível de patrimônio, Mônaco. Então, acho que você entender onde que você vai gerar um saving maior para o seu cliente. E lembrando que não necessariamente é sobre economia de dinheiro. Né? Você tem que buscar também um país estável. Né? Então, o BVI ainda tem uma regência ali da coroa britânica, né? Que é as Ilhas Virgens Britânicas. Você tem uma estabilidade maior. O Panamá, ele é conhecidamente paraíso fiscal há muito tempo, então ele tem muita tradição nisso. Hoje, os paraísos fiscais, né, que se comumente resolveu denominar-se como paraísos fiscais, eles não têm mais o sigilo de antigamente. Tá? Se você estiver fazendo uma coisa errada, meu amigo, aí você está sem saída. Tá? Eu não
não faz parte do meu job description te ajudar a fazer coisa errada aí, tá? Mas se você tem um dinheiro lícito, declarado, etc., você aparece ali no Panama Papers, problema nenhum. Tá declarado aqui, tá na sua declaração de bem exterior da CBE que você faz aqui no Brasil, ok. Ou então, pô, você vai ter um cliente, às vezes você vai ter um caso de um cliente que ele vai dar saída fiscal para o exterior, mas ele quer continuar investindo no Brasil em todo tipo de ativo. Ele vai precisar ter uma conta específica aqui no Brasil, 4373, se não me engano, o número da resolução do Banco Central. Então, assim, você tem um conhecimento mais aprofundado sobre o mercado internacional, eu não acho que vai ser prejudicial jamais. Eu, basicamente, é o que eu te falei, eu tenho uma rotina normal, eu não sou um alienígena, eu não sou uma pessoa que vivo de estudar e que vivo para fazer isso. Eu tenho, assim, eu faço meus esportes, eu jogo golfe 8 horas por final de semana, né? É um momento que eu não estou estudando, não estou atendendo cliente, não estou fazendo nada. E ainda assim eu consigo consumir todo esse tipo de informação. Então acho que falta muito mais interesse de se aprofundar em temas que são mais difíceis, né? Porque, obviamente, do ser humano querer fazer mais com menos recursos empenhados, né? Mas quando você rompe essa barreira, aí você vira um banker diferenciado. É um cara que vai confiar você em tudo. E outra coisa também que é importante, né? Você não precisa ter todas as respostas, mas você precisa conhecer quem as tem, né? Você precisa ter um respaldo ali, às vezes de um advogado, de um tributarista ou de um practitioner, como eles chamam lá fora, né? Então tem uma sigla TEP também, que é lá fora, que são para os practitioners de trust, para entender bem esses mercados. E uma coisa que o brasileiro ele olha muito pouco é essa parte de sucessão, né? Primeiro porque é uma conversa espinhosa, né? Você vai chegar no cliente e falar, meu amigo, tem uma má notícia, você vai morrer. Todo cliente fatalmente vai morrer porque todos nós vamos, né? Vamos organizar essa sucessão? Então, às vezes, você tem ali casos em que a sucessão no Brasil ela é muito amarrada pelo Código Civil de 2002. Né? Então, você tem 50%, quem fez CFPA lembra, né? 50% é a legítima, né? Então, 50% é o governo que diz para onde vai. Tá? Não é você, e 50% é testamentária. Né? Lá fora você pode fazer heranças 100% testamentárias. Né? Então, às vezes, você não quer que um filho pródigo, que um filho que tenha algum problema, que o filho vá lá e venda, torre o caixa da sua empresa numa Lamborghini ou coisas nesse sentido. Você pode fazer uma herança 100% testamentária, mandando shares, quer dizer, ações das suas empresas para a empresa lá fora e, a partir daí, fazer a sucessão lá fora. Tá? Absolutamente legítimo aqui no Brasil. Você vai eventualmente ter que pagar o ITCMD, mas você fazer uma sucessão lá fora não é ilegal. Tá? Então a gente tem que sempre separar. E tem esse estigma também, né? Porque todos os casos que a gente ouve na imprensa, etc., desde que a gente é pequeno, desde que a Suíça era um paraíso fiscal, né? Dos mais renomados, tem a ver com lavagem de dinheiro, tem a ver com tramicagem, tem a ver com coisas erradas. Né? Então acho que o brasileiro, em geral, não só o que atua no mercado financeiro, mas também o brasileiro comum, ele fica com um pouco de medo de mexer com isso, que ele fala assim, ixi, mandar dinheiro para fora é ilegal. Não, não é. Tá? Longe de ser ilegal, é saudável, recomendável, eu diria que deveria praticamente ser obrigatório, não obrigatório no sentido legal, estrito, né? Mas deveria ser obrigatório para um banker, pelo menos aconselhar sobre isso e perder esse preconceito e se aprofundar nesses temas. Tá? Eu tenho um livro ali que eu tenho comigo ali todos os dias, é um livro em inglês aqui, não vou me arriscar aqui a falar o nome, até porque eu não estou lembrando do nome, tá? Mas que ele fala da legislação de mais ou menos 120 países, tá? Então ele dedica ali mais ou menos 4, 5 páginas para cada país para você entender. E esse é meu livro de cabeceira. Eu sei os 120 países de cor? Não, eu acho que ninguém sabe. Eu acho que, cara, você pegar o melhor tributarista internacional do mundo, ele não vai saber. Mas você tem uma colinha ali, o cliente te ligou ali, então, o cliente perguntou assim, eu vou investir na Bulgária, como que é o processo sucessório lá? Cara, eu não tenho a menor ideia, mas tem um livrinho ali que tem Bulgária. Tá? Você vai lá, a letra B tem Bulgária. Não sei porque alguém investiria na Bulgária, mas tudo bem. Acho que é um pouco disso. Acho que quanto mais conhecimento, quanto mais profundo você for nos mais diversos temas, desde crédito, que a gente está falando lá atrás, desde CDBs, etc., até você ir num produto super sofisticado, tipo um search fund na Europa, ou coisas nesse sentido, ou práticas de sucessão e de planejamento tributário no exterior, acho que o melhor profissional você se torna. Um profissional mais cobiçado, mais desejado,
E, obviamente, mais bem remunerado, que também costuma ser um dos objetivos da maioria das pessoas que trabalham no mercado financeiro. Hoje você olha muito também para a parte de time e pessoas. Hoje você já começa a cobrar isso nas contratações ou até nas equipes ali que você tem próximo de você. Como que é essa questão do conhecimento internacional hoje que você olha para o time, até de necessidade por conta do dia a dia? Como que você vê isso hoje das pessoas que está trazendo junto para você ou das pessoas que já estão com você ali? Sim. Hoje, como contrato para essas áreas mais de altíssima renda, né, que se convencionou ali a chamar de vários nomes, né, wealth management, etc, 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 eu exijo um nível de conhecimento básico sobre isso. Se eu falar para você que eu exijo um nível muito profundo, eu gostaria de poder exigir, mas é uma escassez de profissionais no mercado. Tá? Então, se você aí está assistindo esse podcast, aí, você tem um nível profundo, cara, manda mensagem para mim no LinkedIn. Manda mensagem para mim no LinkedIn que assim, eu estou te procurando, tá? Porque eu não estou te achando. Então, assim, o mercado ele tem ainda uma carência desses profissionais para atender os maiores clientes que tenham um conhecimento profundo em mercado internacional. Eu acho que isso é uma oportunidade absurdamente grande, tá? Absurdamente grande. Principalmente se você olha a situação fiscal do Brasil e não só a foto, mas o filme e a projeção, isso tende a se aprofundar, né? A não ser que venha algum corte ali muito grande pelo caminho. Eu entendo que com a nossa Constituição atual, ela deixa muito pouca margem para que você faça uma economia muito forte ali nos cofres públicos para começar a ter um superávit fiscal, né? Então, isso pode vir a se aprofundar de uma maneira um pouco mais rápida do que a gente acha. Então, assim, eu sou muito convicto de que o profissional que se aprofundar no tema de internacionalização vai ter assim um caminho muito próspero pela frente, tá? Porque o mercado financeiro hoje está demandando esse tipo de profissional e a oferta é muito baixa. E quem estudou a lei básica de economia, oferta de profissional baixo e demanda por esse profissional alto, o preço desse profissional está lá em cima, né? Então, meu conselho para todo mundo aí que está assistindo, façam um curso aí do Mibanco e assim, se aprofundem cada vez mais e procurem estar sempre na fronteira da ciência, na fronteira do conhecimento, quando a gente está buscando o internacional. Não é necessariamente um pré-requisito, mas é algo que eu julgo extremamente importante. Legal, legal, Marcelo. Falando um pouquinho desse movimento de vocês, recentemente vocês anunciaram ali essa questão da alocação dos ativos lá fora. O que você pode trazer para o pessoal que está ouvindo sobre esse movimento de vocês? Vocês já estão olhando para o internacional já tem um tempo também. Vocês investem muito nessa parte de educação, de levar o nível de consciência da importância de dolarizar o patrimônio. Pô, acompanham vocês muito, talvez vocês fazendo muito treinamento, indo visitar cliente, fazendo eventos específicos para clientes da instituição, mostrando essa importância, fora a parte de treinamento interno para os próprios assessores ali. Queria que você comentasse um pouco sobre essa iniciativa dessa alocação, o que vocês olharam no mercado, que vocês, para mim, saíram na frente ali de muitas das instituições. Como eu comentei, é uma das poucas que eu vejo olhando muito forte para essa parte internacional, levando isso e facilitando o acesso. São poucas casas hoje aqui no Brasil e vocês são uma dessas. Eu queria que você comentasse um pouco sobre esse movimento que vocês estão fazendo, olhando para essa parte internacional. Perfeito. Acho que a XP ela tem esse espírito vanguardista em várias áreas, né? E eu acho que, olhando hoje, como eu mencionei anteriormente aí algumas vezes, às vezes sou meio prolixo, tá? O pessoal tá desculpa por isso. Mas esse é um mercado que tende a crescer de sobremaneira, né? De outro lado, a nossa alocação internacional ela sempre foi alta, né? Saiu notícia agora, a XP recomenda 15%. Saiu, mas sei lá, antes era 13, 12, sabe? Nunca foi uma alocação baixa internacional. E a gente tem um comitê especializado que chama GAC, né? Que é o Global Asset Allocation Committee, que seria um comitê de alocação de ativos globais, que ele fala para um brasileiro médio, tal, um brasileiro de alta renda, brasileiro de altíssima renda, tal, o ideal num perfil conservador seria ter 15% lá fora, porque 15% são duas partes, né? Primeiro é o que impacta o que você está consumindo aqui, né? Pelo menos, por estimativa.
Tá? Então, 15% dos seus gastos são dolarizados. Seja alimentos que são importados, seja vestuário, seja relógios, carros, eletrônicos de toda sorte, TVs, celulares, etc, etc, etc. Seja gastos diretos lá fora, como a gente comentou ali no começo do programa, né? Estudar, viajar e por aí vai. Então, a gente tem hoje, para essa ideia, né, o quanto a gente investe no internacional, claro que não é um exemplo perfeito, mas o fato de a gente dividir o prédio com Bank of America em Miami mostra a importância que a XP está dando para o internacional. Tá? Porque, assim, se a XP tivesse assim, não, beleza, vamos ter um escritóriozinho ali lá fora, tá, para, tipo, sei lá, fingir que tem, a gente já está em qualquer outro lugar, não dividindo com o maior banco dos Estados Unidos, né? Um dos maiores bancos, acho que o JP Morgan passou o Bank of America, mas enfim. A gente está ali numa briga de titãs, e a gente está de igual para igual com os gigantes. Inclusive, eu digo mais, tá? Tem algumas áreas específicas que os brasileiros são muito melhores que os americanos na gestão de recursos internacionais. Então, por exemplo, na crise inflacionária, né, que eles chamam de crise, para a gente pode parecer uma piada, né? Tipo, 4,5% de inflação, 5% de inflação, meu Deus, sonho. Mas a crise inflacionária americana, só a gente conhecia o que era inflação. Os caras lá não sabem o que é isso. Entendeu? Então, os fundos da XPA ali, capitaneados pelo Rogério Freitas, aí, grande amigo, corredor, e o Arthur Wichmann, e o professor Paulo Leme, e tantos outros, eles performaram melhor que, sei lá, 90 e tantos % da indústria de fundos, a gente está falando de hedge funds americanos. Tá? A gente está falando do hedge fund do JP Morgan, do Goldman Sachs, do Bank of America, sabe, aqueles monte de... o cara tem 2 CFAs, entendeu? É aquela coisa, assim, mas, quem tem de inflação? Quem passa crise todo dia há 100 anos, né? Há 500 anos, desde Cabral ali, acho que deve ter começado a primeira... Exato. Gerou a primeira crise inflacionária aqui no Brasil, né? Então, o brasileiro ele tem essa expertise e a gente sabe que em algum momento o brasileiro vai se acostumar a ver um patrimônio em dólar, ele vai entender essa importância, ele vai ver que aquele 1% ao mês travado por 5 anos numa outra instituição que seja, ela pode vir a ser desvantajosa em algum momento. Né? Então, a gente sempre equilibra as nossas alocações. Agora, mais do que nunca, a diversificação ela fica importante. Né? Acho que sempre foi, mas quando você vê ruídos aqui no Brasil, ruídos muito fortes vindo do exterior, né? Então o tarifaço do Trump, então, aumenta. E hoje divulgou um relatório falando que agora as tarifas da China são 245%. E aí volta atrás. Se você não tiver diversificado globalmente, né? E aí, quando você fala de dolarizar o patrimônio, claro, o dólar sempre foi a nossa maior referência, né? Mas hoje você tem uma série de moedas, tanto Fiat, né, que eu gosto mais particularmente, né? Então, você tem o franco suíço, que sempre foi super estável, você tem o iene, você tem, enfim, o euro, você tem uma série de moedas, a libra, né, esterlina. Então, acho que você tem uma série de moedas ali que são muito fortes também, que acho que vale a pena você diversificar entre moedas, porque também a situação dos Estados Unidos não é um passeio no parque ali, né? E você também tem hoje outros tipos de moeda, né? Você tem criptomoedas, por exemplo, que é um mercado muito grande, que, enfim, eu particularmente ainda sou meio cético, mas eu preciso entender. Preciso mostrar para o cliente. E falar, olha, eu sou cético por isso, isso e isso. Mas pode ser que seja uma reserva de valor. Né? Então, acho que você ter uma conta multimoedas hoje é essencial. É essencial para a sobrevivência. E o número 2, né, eu falei o primeiro ponto, não falei o segundo, desculpa se estou sendo prolixo, mas o segundo ponto é o dinheiro do recomeço. Porque, assim, existe um evento de caldo, existe uma possibilidade do Brasil dar muito errado. Né? A gente sabe disso. A gente sempre soube disso. Eu acho que é uma possibilidade pequena, porque o Brasil sempre que... acho que foi Stuberger que falou isso. Sempre que o Brasil sempre que parece que o Brasil vai dar certo, ele dá um pouco errado. Sempre que o Brasil parece que vai dar muito errado, ele dá um pouco certo. Né? Eu sou dessa tese. Eu acho que o cenário padrão é o Brasil mais ou menos, digamos assim. Mas existe um evento de caldo do Brasil dá muito errado. Né? E aí você precisa ter o quê? O dinheiro do recomeço. Né? Você não vai chegar lá nos Estados Unidos e não ter, sei lá, um dinheiro para comprar um Uber, um carro para rodar de Uber. Né? Se chegar numa situação trágica aqui no Brasil, como 2 dos nossos vizinhos passaram. Né? Então, a Argentina e a Venezuela passaram por situações trágicas, né? Situações onde levaram milionários à extrema pobreza, né? Ou então a pobreza grande. Então, se essas pessoas não tivessem dolarizadas, elas teriam perdido
ou 40 anos de trabalho, ou às vezes centenas de anos de trabalho, né? Porque às vezes a pessoa tem uma empresa centenária, ali na Argentina quebrou durante as crises, né? Tá na terceira, quarta geração e quebrou. Então, assim, a importância do investimento internacional, ela sempre existiu. E todos os países estão vendo isso. Tá? Então, a Alemanha, de novo, a Alemanha, um dos países mais estáveis do mundo. Você vai ali no Bundestag, né, que é em Berlim, a capital da Alemanha, o parlamento deles. É um desbunde, assim, um debate de alto nível, pessoas super inteligentes ali, debatendo políticas públicas, tal. Um país sério, um país que passa por uma crise ou outra ali, destituiu agora o Olaf Scholz, que era o primeiro-ministro, mas passou muito tempo com a Angela Merkel, o que deu alguma estabilidade aí. Aí também, de novo, não gosto de entrar em temas políticos, mas é um país muito mais estável que o Brasil, né? Acho que isso não tem como se comparar. E os caras investem 55% fora. A gente que é esperto está investindo 99% no Brasil ou esse mercado vai crescer? Né? Eu aposto muito mais na segunda opção. Legal. Muito bom. Acho que muitos insights aí para a galera que está ouvindo. Acho que é muito importante trazer esse nível de consciência para o profissional do mercado financeiro. A gente vê hoje e até alguns outros convidados que participaram aqui já trouxeram para a gente que hoje quem é do mercado financeiro, essa parte internacional, já não é mais um diferencial competitivo. Alguns já trouxeram para a gente que isso já virou meio que obrigação você saber falar sobre esse assunto. Mesmo, igual você comentou, não que você precisa se aprofundar e ser o expert, mas você precisa ter um certo conhecimento já para conduzir conversas com o cliente. Acho que é legal trazer esse ponto. Mas fala um pouquinho mais do momento da XP como um todo, saindo um pouquinho da parte internacional. Vocês estão expandindo muito. A gente conversou um pouquinho ali bem rápido de bastidores sobre o crescimento, a parte de expansão. Conta um pouquinho mais sobre a XP como um todo, o momento de vocês, o que vocês estão olhando para o futuro, o que você pode... Obviamente, dentro do que você pode trazer aí para o pessoal que está ouvindo do momento de vocês. Acho que a XP, ela é engraçado, né? As pessoas sempre olhavam para a XP assim, é mercado de trading e quando a bolsa diminui a movimentação, como diminuiu de sobremaneira nos últimos 4 anos ali, vai desde 2020, 2021, desde 2021 você não tem IPO, a XP já era, a XP é isso. A gente está entregando lucros consistentemente trimestre após trimestre, né? Então, a gente está expandindo trimestre após trimestre. A gente está colocando net new money trimestre após trimestre. E acho que qual foi a chave disso tudo? A oferta de produtos maior? Não. Tá? Não. Isso já foi o nosso principal diferencial competitivo e hoje não é. Tá? Porque hoje você vai em qualquer banco, a plataforma aberta, você tem acesso a todos os fundos, você tem acesso a, enfim, uma série de coisas. Mas que é o modelo de servir. Né? Então, hoje a gente está procurando... o nosso material humano, ele é muito bom. A tecnicidade das pessoas, seja do assessor ali que está no alta renda, eventualmente até no varejo, ou até o novo head do Private Bank, agora o César Chicaiban, que teve uma passagem longa em Nova York pelo Citibank. Todo mundo que está na XP tem esse propósito, sonho grande, uma mente aberta, espírito empreendedor, foco no cliente. Né? Então, a gente tem uma preocupação com qualidade de alocação hoje muito mais estrita do que em outrora. Né? Então, isso mostra já na nossa pesquisa de NPS, de satisfação do cliente. E, assim, sinceramente, qual a linha que a gente mais olha? O investidor olha mais para net new money, né, que é a captação da XP, receita e lucro. Qual a linha que a gente que está dentro mais olha? O NPS, né, que é a satisfação do cliente. Porque a gente sabe que é o NPS que vai virar o jogo para daqui a 5, 10, 15, 20 anos. Tá? Então, a gente está pouco preocupado com lucros de curtíssimo prazo, porque a gente tem entregue, está tudo bem, tá tudo ok. Mas a gente sabe que quanto mais o cliente ficar satisfeito com a XP, né, e aí, claro, a XP por ser muito nova, cresceu muito rápido, incomodou todo mundo. Qualquer pessoa que... falaram que provavelmente essa carteira ia render em torno de 1% ao mês, está rendendo 0,4%. Eu vou processar a XP, faz um post no LinkedIn, gera uma polêmica enorme, mas o fato é que, assim, se você olha a base dos clientes, a massa dos clientes, são extremamente satisfeitos. A gente tem o maior NPS do mercado financeiro, do setor financeiro. A gente foi eleito 6 vezes como melhor assessoria do mercado financeiro. Né? Então, assim, a gente está numa crescente inimaginável. Como o pessoal lá fala, o Guilherme fala bastante sobre isso, né? O Guilherme Benchimol, o fundador. A gente está realmente só no começo. A
A gente tem hoje 10% da custódia de todos os ativos totais, né? Então, assim, um mar de oportunidades, tem 1% do market share de receita, beirando 2% do market share de receita do mercado financeiro brasileiro. Então, acho que a gente está num momento de crescimento, a gente está num momento de aceleração do crescimento, então essa derivada também está empinada. Mas, de novo, a gente não abre mão de algumas coisas, que é o cara que é muito hard worker, né? Então muito mão na massa, muito trabalhador, o cara que é muito técnico, muito inteligente, que saiba buscar soluções criativas para o nosso cliente, e um cara que tem o foco no cliente, né? Porque tem muito assessor por aí, né? Inclusive a gente já teve desses também, tá? Não vou nos eximir completamente a culpa, não. Mas que se preocupa com o próximo bônus, né? A gente quer o assessor que se preocupe com a próxima geração. Então, quando a gente percebe que hoje um assessor está com uma receita mais alta do que seria normal ali para aquela faixa de cliente, etc., a gente já fica, opa, pode ter alguma coisa errada aqui e varre todas as alocações sugeridas por esse assessor, né? Então, acho que essa percepção de qualidade de XP é o grande diferencial competitivo, né? A forma de servir, o modo de atendimento, essa coisa de estar próximo, essa coisa de visitar clientes no exterior, por exemplo. Então, eu estava em março, a gente estava então, mês passado, eu estava em Miami lá com alguns clientes na nossa sede lá em Miami, né? Então, mostrando para eles, conversando um pouco sobre o cenário internacional com o nosso MD lá, que é uma espécie de CEO da XP Miami. Então, assim, que é o Paulo Wesley, né? Um abraço aí, Paulinho. Deixar um abraço aqui também pro Paulinho. Paulinho, muito gente boa. Agradecer ele por toda a abertura que ele fez para a escola lá. Tive no ano passado lá, visitei, fiz um bate-papo com ele. Agora, em janeiro, eu viajei também lá para Miami, fiz um bate-papo. Inclusive, o onboard dos alunos eu fiz de lá da XP. Muito aberto pra gente. É maravilhosa, a vista né? perfeita. Não dá vontade de voltar. Agora em maio a gente viaja pra lá, vai levar a turma, o Paulinho vai receber a gente, XP abriu a porta das casas pra gente levar a turma dos alunos pra conhecer o escritório, fazer um bate-papo com o pessoal lá, então Paulinho também, o Vinícius também aqui. Garofalo, grande Vinícius. Fica aqui, deixar um abraço pra ele também. E aproveitando aqui, agradecer também toda a equipe da XP por deixar vocês participarem com a gente dos projetos, ser muito aberto com a escola. Então, não só ao Vinícius, mas ao Paulinho, mas deixar um abraço e um agradecimento a todo o time da XP aqui. Imagina, a honra é nossa aqui. Obrigado aí pelo seu tempo, obrigado pelo convite mais uma vez. Parabéns de novo pelo que estão fazendo aqui. Acho que é um serviço ao mercado financeiro que o Brasil agradece. Acho muito legal quando as empresas crescem ajudando no desenvolvimento do país, né? Eu, particularmente, tenho um sentimento especial por esse tipo de empresa. Acho que o Mi Banco certamente está muito nesse caminho. Então, queria expressar toda a honra e orgulho de estar aqui nesse podcast hoje. Legal, legal. E uma baita estrutura lá, fantástica, igual você comentou, mesmo escritório do que o Bank of America. É um prédio fenomenal. Pô, eu falo pra galera, vocês têm que estar lá para visitar, conhecer toda a estrutura, escritório fantástico de vocês e... Pô, gigante. Não dá vontade de voltar. Se trabalhar olhando pra Baía de Brickell ali, pô. Esquece, eu falo pro pessoal, não dá vontade. Por mim, fica aqui em Miami tranquilamente, fácil. Mas, cara, a gente já 1 hora e pouco aqui de gravação, de podcast. Passamos pela parte de carreira, falamos um pouquinho sobre o internacional, falamos um pouquinho sobre a parte de expansão. Queria que você deixasse um conselho, uma dica, uma orientação para a galera que está ouvindo a gente aqui e quer seguir carreira, seja se especializar na parte internacional, migrar para o corporate ou atuar no banker. Um conselho de carreira ou uma dica que você pode deixar aí para a galera, compartilhar um pouquinho. Eu acho que fosse dar algumas, se não fosse só uma dica, se fosse, dá para sintetizar em uma, né? Eu acho que você tentar atender o cliente da melhor maneira possível. Então, assim, você matar uma formiga de bazuca, né? Não sei se é a melhor metáfora aqui para a situação, mas você atender o seu cliente da melhor maneira possível, independente dele ter 300 mil reais com você, 1 milhão de reais com você, ou 10 milhões de reais com você, eu acho que é isso que vai fazer diferença. Tá? Então, se você leva o mercado financeiro como uma coisa assim, o trabalhinho ali das 9 às 6, aquela coisa, talvez não seja para você, ou talvez você não vá atingir suas ambições. Né? E eu não estou falando aqui para ninguém ser escravo do trabalho, reforço e reitero. Tá? Mas você fazer o máximo para atender o seu cliente, inclusive em demandas
absolutamente específicas. Você fala assim, não, isso aqui foge do meu escopo, eu não sou pago para isso. Esse tipo de profissional não vai ter espaço no mercado financeiro quando ele tiver evoluído. Então, sei lá, eu tive um cliente que me pediu um summer job para a filha dele lá em Miami, que ela está fazendo o Wharton, que é a faculdade mais reconhecida aí em finanças. Inclusive o presidente Trump fez Wharton e o sociólogo Rayan dos Santos também. Então, era uma menina que era qualificada, que era filha do meu cliente, e a gente faz toda essa ponte também. Né? Qual é o meu papel? Meu papel é ficar só dando a taxa para ele da LCI do dia? Não, né? Então, eu acho que para todo mundo que quer realmente, se esforcem, porque a vida é muito recompensadora, ela te devolve esse esforço muito, mas não é fácil. Não é você chegar lá, achar que vai fazer o mínimo porque você é melhor que os outros, porque você é mais inteligente que os outros. Acho que é importante lembrar também, isso é uma armadilha que muita gente inteligente cai. Achar que o mercado financeiro é um jogo de xadrez. Não é. O mercado financeiro também não é 99% transpiração e 1% de inspiração, não. Porque tem muita gente também que fala, não, o esforço vence tudo. Não. Você precisa ter uma qualidade técnica boa, aprofundada, um nível de inteligência para você tirar soluções criativas para o cliente, né, as melhores soluções para os problemas complexos do cliente, mas você tem que ter muita transpiração também. Então, se aliar essas duas coisas, pode ficar tranquilo que a sua carreira vai decolar aí. Perfeito, Marcelo. A gente prega muito isso até internamente. A gente tem uma cultura muito parecida aqui na escola, de entrega, resultado. E aí, isso eu reforço muito aqui também, que o profissional não só do mercado financeiro, mas da atualidade, que ficar preso na sua caixinha, você pode até ter um emprego ali, mas você não vai crescer, não vai evoluir. Você vai ficar estagnado e quem se dispor a vestir a camisa, entregar acima da média, consequentemente vai ter os melhores bônus, melhores salários, melhores cargos. Obviamente não é fácil, tem todo o esforço, você vai ter que se dedicar, mas consequentemente você vai ter uma vida profissional muito melhor do que quem quis ficar ali na caixinha. A gente prega muito isso na prática aqui na escola mesmo. Então, só reforço muito isso que você acabou de falar de entrega, resultado e performance. Bom, Marcelo, agradecer o bate-papo. Casa de portas abertas, muito obrigado pelo tempo. Sei que a agenda é muito corrida, um monte de compromisso. Então, agradecer mais uma vez você por ter vindo aqui na escola, gravado esse bate-papo aqui com a gente. Agradecer também todo o time da XP. Então, muito obrigado. Sempre uma honra. O prazer é meu aqui e sempre convidarem, estarei aqui. Podem ter certeza que quando a gente está falando de educação, quando a gente está falando de formação de pessoas, de realização de sonhos de pessoas, isso é uma agenda prioritária e sempre vai ser para mim. Legal. Estou mais que à disposição sempre. Muito bacana. Para o pessoal que está em casa assistindo a gente, não esquece de curtir o vídeo, deixar aquele like, compartilhar com todo mundo, manda pro pessoal da XP aí também, manda pro pessoal de todos os bancos, corretoras e assessorias aí. Para quem tá ouvindo pelo Spotify, também é muito importante vocês darem aquela avaliação de 5 estrelas para chegar em mais pessoas também. Reza a lenda que quem não curte o vídeo e não compartilha, não consegue ser autoridade de investimentos internacionais. Então, por via das dúvidas, só compartilha, clica aí, não tem nenhum custo, vocês não pagam por isso e a gente fica muito grato. Muito obrigado, pessoal, e até mais um Papo Offshore. Tchau, tchau!